Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus. Paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Wagner Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Escola Bíblica Descomplicada. Nesse trimestre de 2025, nesse primeiro trimestre de 2025, nós estaremos estudando a revista Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Então essa é a revista do primeiro trimestre, onde nós estaremos aí junto com você, estudando e nos alimentando desse trimestre que será abençoado, né? Nós temos por comentarista o pastor Ezequias Soares, da CPAD, né? E ele vai estar comentando a revista e nós iremos estar aí meditando nesse assunto em defesa da fé cristã. Bom, eu quero, mais uma vez lhe desejar as boas-vindas e explicar a você como vai funcionar as nossas videoaulas, diferente aí das lições bíblicas em classe, né, dentro da igreja. Aqui na rede social é um pouco diferente. Quando lá na igreja a gente tem aí uma hora e meia, né, de aula, aqui nós temos aproximadamente de 30 a 40 minutos, tá bom? Porque ninguém tem esse tempo de ficar uma hora e meia num celular, no computador, assistindo uma lição ou algum vídeo, enfim. Então a gente reduz essa lição para 30 a 40 minutos, é um resumo, para que as nossas videoaulas não se tornem enfadonha, né, cansativa, enfim, exaustiva, né, para você que vai nos acompanhar durante esse trimestre, tá bom? Então aqui vai ser bem resumido, vai ser por tópico, a gente vai pegar o tópico 1, 2 e 3 e vai fazer um resumão dele para você compreender os tópicos, né, dentro das suas atribuições aí, tá bom? Então, sejam bem-vindos, compartilhe aí no final esse vídeo, que eu sei que, tenho a certeza que as nossas escolas bíblicas dominicais irão abençoar a sua vida, como irá abençoar a vida de outras pessoas, tá bem? Então, pega aí a sua revista, né? Sejam muito bem-vindos, vamos estudar a partir de agora a lição de número 1 do nosso primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, a primeira lição, o título dela, Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Textual, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Verdade práticas. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. As leituras bíblicas em classe, tá, se encontram lá em Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. 1 Pedro, tá, capítulo 3, versículo 15 ao 16. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, tá bom? Então você lê aí, faz a leitura bíblica em classe aí, de Atos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo, tá bom? Para não ficar muito extenso, e 2 Pedro 2. Atos 20 diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 1 Pedro 3. Antes, santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há
em vós. Segundo Pedro, capítulo 2, e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Tá bom? Então essa aí são a leitura bíblica em classe, tá? Que você vai poder acompanhar aí conosco a respeito dessa primeira lição. Bom, nós vamos estudar a respeito da unidade da igreja, né? Perceba que o comentarista colocou dentro de uma totalidade as heresias que não ameaçam a união, mas a unidade. Por quê? Porque a igreja ela está em unidade na pessoa de Cristo Jesus. Não existe, entre aspas, ninguém dentro do corpo de Cristo fora da unidade de Cristo. Não há ninguém fora do corpo de Cristo, fora da unidade em Cristo. Tá? Se você está inserido no corpo de Cristo, se você está inserido na membrazia, você está em unidade com Cristo. Tá? E essa é essa unidade, né, que ela é combatida, né, pelos falsos ensinos para destruir o corpo de Cristo, tá bom? Então a gente vai estudar sobre essas práticas, tá bom? E esses perigos que ameaçam a Igreja do Senhor nesses últimos dias. Bom, o tópico 1, ele vai dar alguns subtópicos, que o tópico 1 fala sobre as ameaças dos lobos, as ameaças dos lobos vorazes. Então, subtópico, o cuidados pastorais. Segundo subtópico, depois da minha partida. E terceiro subtópico, a origem dos falsos mestres. Tópico 2, o que é apologética? Subtópico, definição. Subtópico 2, a defesa de Pedro. A que defesa Pedro se refere? Tópico 3, por que devemos combater as heresias? E por fim, tópico 3, o que são heresias? Subtópico 1, seitas e heresias. Subtópico 2, há hereses no Novo Testamento. E subtópico 3, heresias de perdição. Tá bom? Esses são os 3 tópicos com seus subtópicos que iremos estar enfatizando nesta manhã de domingo na nossa escola bíblica dominical. O tópico 1, ele começa falando sobre o cuidado pastoral, o cuidado do pastor no exercício, na prática e na orientação do rebanho que está sobre a sua responsabilidade. E ele coloca aqui que a função primordial do pastor, ele vai aqui classificar algumas delas, que é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, o comentarista coloca aqui que uma das funções, e ele coloca dentro de uma importância, quando ele coloca a frase primordial, ou seja, ele coloca que é primordial, está em caráter de urgência, o pastor alimentar, o pastor guiar e o pastor proteger. Então, uma das qualificações mais importantes no ofício pastoral é de
dosar, alimentar o rebanho. Então, é inadmissível, né? É incoerente alguém que esteja de frente de um rebanho não saber alimentar o rebanho. Não saber que tipo de alimento o rebanho está necessitando. É não saber trazer o alimento para que o rebanho seja nutrido pela palavra de Deus. Então, um líder, um pastor, que ele não tem as características de um bom ensinador, ele também terá dificuldade de que o seu rebanho seja também nutrido pela palavra de Deus. Então, um pastor com base bíblica, ele vai gerar um rebanho com base bíblica. Um pastor sem base bíblica, ele vai gerar um rebanho sem base bíblica. O pastor sem Bíblia, rebanho sem Bíblia. Então, irmãos, você que está aí, como eu estive por algum tempo, na frente do rebanho, a gente precisa buscar na fonte, porque senão eu vou ter um rebanho fraco espiritualmente, né? Cabível a qualquer tipo de prática e de heresia, tá bom? Então, segundo, guiar. Guiar o rebanho para onde? Porque quem guia, guia para algum lugar. Quem guia, guia em direção a algum lugar. Então, é primordial a um pastor saber guiar. Mas nós, né, que exercemos esse papel de liderança, não guiamos aleatoriamente. Nós temos lugar. Então, eu tenho que guiar o rebanho em direção a Cristo, em direção à eternidade. Eu tenho que guiar o rebanho através da palavra de Deus. Que tipo de guia você está oferecendo ao seu rebanho? Está guiando o seu rebanho para onde? E para quem? Então, vamos refletir sobre isso. E muito primordial a liderança é proteger o seu rebanho. Ora, proteger de quem? Proteger de quem? Então nós precisamos proteger o rebanho. Assim como Cristo disse que os pintinhos estão protegidos debaixo das asas de sua mãe. Então, meus queridos e amados irmãos, pastores, líderes, você precisa proteger o rebanho. O rebanho precisa estar debaixo da sua proteção. Ah, mas a ovelha é rebelde. É responsabilidade sua cuidar da ovelha rebelde. Ah, mas a ovelha fugiu do aprisco. É responsabilidade sua deixar as demais no aprisco com alguém tomando conta, porque Jesus não deixou as ovelhas sem pastor. Quando ele relata sobre a parábola da ovelha perdida, ele não deixa a ovelha sem direção, pelo contrário, ele deixa a ovelha sob responsabilidade do co-pastor e vai atrás da ovelha que se perdeu. Por quê? Porque esta ovelha saiu debaixo da sua proteção. É muito diferente de pastores dos nossos dias, né? Ah, se foi, é problema dela, é problema dele, é porque não era ovelha, era lobo.
pastor, líderes, tome cuidado, porque no dia do tribunal de Cristo, você vai dar conta do que o Senhor entregou em suas mãos, tá bom? Então, esse cuidado, né? Esse cuidado no relacionamento entre o pastor e a igreja é muito importante. Um pastor que se faz inimigo da igreja, ele definitivamente acabou com a igreja e o seu ministério. O pastor ele tem que se fazer amigo da igreja, amigo do rebanho, né? E o rebanho tem que ter prazer no alimento que está recebendo. Você já comeu alguma coisa que nunca gostou? Você já comeu alguma coisa que não trouxe conforto ao seu estômago? Você já comeu alguma coisa que te trouxe desconforto, ânsia? Pois é, assim ficam as ovelhas, quando não são bem alimentadas, ou são alimentadas com qualquer tipo de comida, sabe? Uma comida sem tempero, sem preparo, sem tempo, sem busca. Porque alimentar o povo, alimentar o rebanho, é alimentar-se primeiro a si mesmo. Buscar, pesquisar, ler, fazer um esboço bem elaborado. Você primeiro se alimenta e depois você alimenta o rebanho. Agora, se você não tem uma vida de devocional, mas eu tenho uma vida de oração. Amém. Vida de oração é vida particular com Deus. Vida devocional não tem nada a ver com vida de oração. Então, se você não tem uma vida devocional, se você é um pastor, um líder que não busca na fonte, na palavra de Deus, me perdoe, mas você não tem o que ensinar. Você está ensinando o que se você não é ensinado? Eu aprendi nesses meus 25 anos de caminhada que eu só posso levantar para ensinar quando eu me assento para aprender. Então, líderes que têm dificuldade de ouvir, né, e de discernir, não tem como levar um bom alimento e não tem como nutrir a sua igreja na palavra de Deus, tá bom? Então, no tópico 2, Paulo está prevendo a sua partida, a sua morte, né? E ele está preocupado com isso. E quando ele está preocupado com isso, ele vai dizer que a igreja deveria combater, né, as heresias, enfim, e as falsas doutrinas, ou os falsos doutrinadores, que ele apelida aqui de lobo cruéis ou lobo vorazes. Então, Paulo, ainda no seu tempo, enfrentou certo tipos de teve certo tipo de embate, né, a respeito da palavra. Você vê lá no Areópago, né, Paulo combatendo contra os falsos doutrinadores, né, combatendo lá a respeito das falsas doutrinas. Então você vai ver Paulo bem presente, combatendo no seu tempo alguns grupos religiosos, né, da sua época. Então, Paulo vem explicando, falando sobre isso no tópico 2, que a partir da sua partida, né, que a igreja precisaria combater os falsos mestres. No tópico 3, Paulo vai dizer aí sobre a origem dos falsos mestres, tá bom? 2 pontos surpreendentes nessa parte de discussão nos chama a atenção quando Paulo fala dos lobos, né, vorazes, que surge dentro da própria igreja e surge dentre vós mesmos. Ou seja, segundo ele, se levantavam homens que falavam coisas perversas,
para atrair os discípulos a si mesmo. Ou seja, essas pessoas não vêm de fora para dentro, elas estão dentro. Só que estão dentro com uma consciência cauterizada e uma mente cauterizada, né? Como diz Paulo a Timóteo, com comichões no ouvido que já não ouvem, já o seu entendimento estão escurecidos, tenebrosos, para que não alcance a luz da palavra e da verdade de Deus. Então, Paulo vai dizendo que quando se levantar esses tais no nosso meio, nós devemos nos levantar para persuadi-los e combatê-los com a genuína palavra de Deus. Amém? Então, o tópico 1, ele nos ensina a como combater e como cuidar do rebanho de Deus sobre a responsabilidade da liderança cristã. O tópico 2 o que é apologética? Apologética é um estudo sistemático da teologia cristã, é uma matéria teológica introduzida, né, na grade curricular do curso de teologia. Geralmente no curso básico em teologia ela não entra, mas no médio ela já aparece lá, essa matéria de apologética cristã, tá bom? Então, a matéria apologética cristã, ela tem que ser estudada, ela tem que ser observada para que a gente possa combater certos tipos de seitas e heresias que aparecem no nosso meio, tá bom? Então, o que é apologética? Qual é o termo, a definição? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé, tá? Cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, tá? Defesa ou resposta. É isso que Pedro está dizendo lá na carta, na leitura bíblica em classe, né, em 1 Pedro 3, que nós devemos santificar a Cristo, tá? E qualquer um que nos pedir razão da esperança, nós devemos responder com mansidão. Então, nós iremos responder através da apologética, tá bom? É o uso da teologia que nós temos para nos preparar para esse exercício, tá bom? Então, em preparados para responder com mansidão, né? É uma apologia, tá? Então, sempre preparados não para denigrir, não para defamar, não para falar mal, né? Porque a apologética ou apologia, ela não é criticar a religião de ninguém. Ela também não é menosprezar as demais crenças. Ela também não é declarar guerra aos demais crédulos. Pelo contrário, o uso da apologia, o uso da apologética é em uso da defesa, a resposta da fé com mansidão, aquilo que são doutrinas básicas que estão relacionadas à nossa fé, à nossa crença, tá bom? Então, a apologia não é você falar mal de ninguém, não é você criticar ninguém, não é você menosprezar ninguém. É apenas trazer como uso um manual de argumentação bíblica em defesa da nossa fé, tá bom? Então, a que defesa Pedro se refere? Ora, a defesa da fé cristã e a unidade da igreja dentro de um corpo, né, de Cristo. Então, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal. Tá bom? Então, nesse caso, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, a resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil. Não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Ou seja, Paulo está diante
de Festo de Agripa, sendo acusado, né? E eles estão blasfemando contra até mesmo a sua conversão, e Paulo está debatendo como debateu com os epicureus lá em Atos, na arena, né? Então, Paulo está tratando a respeito de que defesa ele se refere, tá bom? E 3, por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria, ou seja, tem muitas, eu conheço muitos cristãos, irmãos, que infelizmente são levados por faltas doutrinas, tá bom? Então, eu preciso estudar, me alicerçar, ter base para que eu possa me defender de falsos ensinamentos doutrinários que advêm até mesmo dentro das nossas próprias igrejas e estão sobre os nossos altares e púlpitos, né, sendo pregadas. Em segundo lugar, para ajudar os outros à compreensão da própria fé, tá bom? Então, principalmente aqueles que estão novos convertidos, estão iniciando na sua carreira cristã, estão ainda se alicerçando, eles precisam de compreensão e precisam de ensinamentos para não serem tragados por essas heresias, tá bom? E o tópico 3, o que é heresia? Né? A gente conhece, tem uma outra matéria que a gente estuda também dentro da teologia, conhecida como seitas e heresias. A palavra airesis, tá? A palavra grega para seitas e heresia é airesis. No Novo Testamento grego é traduzido como seita, tá? E heresia. É verdade que o cristianismo também foi chamado de uma seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam a verdade do evangelho, tá bom? Então, o airesis, ele tem que ser, ele aparece, né, como um espírito sectário, tá? De combate, tá bom? A essas seitas e heresias. Ou seja, o grupo faccioso das seitas e heresias, eles criam faccionismo dentro da igreja. Paulo combateu isso em Corinto. Quando ele chega lá, tem 3 grupos, o de Cefas, o de Cristo, o de Apolo e o de Paulo. Ou seja, 4 grupos aí inseridos dentro da igreja, trazendo o seu faccionismo. Ou seja, cada um vivia alicerçado dentro do ensinamento que cada personagem trazia. Então, uns diziam que era de Pedro, então estavam pautados dentro do ensinamento de Pedro. Outros diziam que era de Apolo, estavam alicerçados dentro da doutrina de Apolo. Outros diziam que era de Paulo, e Paulo chega refutando tudo isso, esse faccionismo dentro da igreja. E Paulo vai dizer: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Se não ministro. O problema é que isso está presente dentro das nossas igrejas em grupos. E na maioria das vezes, criados pela própria direção da igreja. Então, enquanto a liderança tiver grupos dentro da igreja, a igreja vai se tornar faccionista. É uma igreja onde, se olhar para a direita, tem grupo. Se olhar para a esquerda, tem grupo. Se olhar para o altar, tem grupo. Ou seja, como que essa igreja vai se desenvolver espiritualmente? Cheio de grupos estabelecidos dentro dela. E cada um, sabe, com seus argumentos vazios, os seus argumentos antibíblicos e os seus argumentos faccionistas. Tá bom? Então, a gente precisa combater isso. O airesis precisa estar representado dentro da igreja. Por quê? Porque Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões, né? E condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou disseção no meio da igreja. Paulo vai deixar aqui um texto bíblico, e eu gostaria de lê-lo para vocês, que está lá em Atos, capítulo Coríntios, Efésios, Coríntios, Gálatas,
deixa eu ler aqui para vocês, Gálatas, capítulo 5, versículo 20, o que Paulo está dizendo? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Ou seja, Paulo está falando sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, tá bom? Então, irmãos, nós precisamos combater isso no meio da igreja, e a heresia, ela causa perdição, né? É nessa passagem que Aires já apresenta o sentido de erro doutrinário com a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, o ser humano, natureza, pecado e salvação, origem e destino, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, existe um problema muito sério no nosso meio, que é a prática da exposição das Sagradas Escrituras. Existe um pilar, né, teológico, que nós não podemos sair do texto e nem do seu contexto. Quando eu saio do texto e aplico o texto fora do contexto, eu estou criando ou estou dando lacuna para a existência de heresia em nosso meio. Então, não existe texto fora do seu contexto, tá bom? Porque senão é uma porta para que heresias entrem no meio da igreja, tá? Então, que Deus possa nos abençoar nessa primeira lição de 2025. A próxima lição, irmãos, o título da lição, que será dia 12 de janeiro, o título dela, Somos Cristãos? Fica aí uma reflexão para a próxima aula. Espero você na próxima aula, tá bom? E desde já, divulgue aí o nosso canal, compartilhe essa videoaula aí nas suas redes sociais, para que o estudo sistemático da Palavra de Deus seja mais abrangente, né? Seja abrangente para outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ficar comigo até aqui, e eu desejo a você uma boa semana e até o próximo domingo, querendo Deus e Deus assim permitindo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus.